seguir, né, o nosso papo aqui com as notícias, né? Bom, a gente não vai repetir tudo, né? Mas teve o boato do Alexandro, né? Que a gente já falou bastante sobre isso e tal. No resumo, tá aqui no site para vocês acompanharem, mas no resumo tá lá que assim, o São Paulo está sondando, tá de olho para fazer uma proposta. Se ele sinalizar que ele quer voltar para o Brasil, é um cenário parecido com o do Lucas, né? Ó, tem um mercado na Europa, mas estou de olho aqui, se a decisão for voltar para o Brasil, vou analisar propostas. E aí o São Paulo está ali com no gatilho ali para fazer, porque é difícil competir com outros clubes da Europa, né, financeiramente. E aí tem todo o histórico de lesões também do Alexandre e tal, então não dá para fazer muita loucura. Mas, se a prioridade dele for voltar, o São Paulo está ali de olho para fazer uma proposta. A gente nem vai estender muito isso, Pri, mas assim, tem essa questão toda do Alexandre por lesões, da idade, mas ele está bem ainda na parte assim de desempenho, né? Que ele ainda pode jogar. E muita gente já estava falando que ele também estava atuando muito também como zagueiro, mais ou menos como o Rafinha, né? A gente está precisando muito de um lateral esquerdo, mas você acha que seria talvez um melhor nome, o Alexandre, pelo custo, pelo cenário envolvido, ou de repente São Paulo podia segurar essa grana e tentar sondar melhor o mercado? Olha, eu acho que vai muito das circunstâncias que envolvem tudo, né? Então, o valor, que é algo que a gente só consegue ter uma noção mais perto, e às vezes nem perto a gente consegue ter noção dos valores que o São Paulo se coloca, né? Mas eu acho que depende muito de fatores, porque de fato é um atleta que tem essa situação com lesão, né? E é um pesadelo, parece que chega no São Paulo e isso piora vezes 1000, né? Então, precisa tomar esse cuidado, e não é uma situação para agora, né? É para em breve, se fosse acontecer, para quando a janela abrir, de fato, ele pensar se é a opção dele voltar ao Brasil. Então, na minha opinião, assim, o comportamento da diretoria de São Paulo neste momento, primeiro tem que ser em fazer uma boa recuperação do Wellington, né? Para a gente não ter mais um caso de jogador voltando e ficando ruim, ficando bichado e não consegue voltar ao normal. São Paulo tem muitos exemplos desse recentemente, né? Até com jogadores da base. Então, assim, o primeiro foco tem que ser esse. O segundo foco, se for para decidir contratar, porque eu acho que foi um alerta para fazer uma contratação, né? A gente vê que o Patrick não está pronto para segurar uma bucha, caso o Wellington seja suspenso, ainda vai, porque é um jogo só. Só que aí, se você pega um jogo muito grande nessa suspensão, o Patrick não tem ainda essa característica, essa experiência para aguentar um jogo desse tamanho. Não foi um jogador que comprometeu quando foi titular, logo que o Wellington lesionou, mas também não foi um jogador que impressionou. Não à toa, o esquema de jogo mudou para ele não jogar, basicamente, né? Além da lesão do Pablo Maia também. Mas o futebol do Patrick também passa por essa mudança para 3 zagueiros que provavelmente o Zubeldia vai manter. Então, assim, foi um alerta, e eu acho que o São Paulo tem que aproveitar que não tem pressa, uma vez que não pode realizar nenhum movimento neste momento, principalmente de nomes desse tipo, e analisar bem, né? Ver as opções que você tem no mercado, fazer um estudo legal, cara, levantar números, falar com o Zubeldia, pegar a opinião dele, juntar ali a comissão técnica, avaliar a condição física do jogador. Se for contratar um cara como o Alexandre, fazer uma bateria de exames decente no cara, para se for para ele se lesionar, que não seja agora, nessa temporada, o negócio, se tiver que dosar a escalação dele, também ter isso em mente com o Zubeldia. Então, assim, acho que o São Paulo tem que agir com responsabilidade pelo nível de dinheiro que um jogador como esse te demanda, e também levando em consideração o nível de importância de você contratar alguém para a posição, né? E ainda esqueci de um outro detalhe importante, que é definir a situação do Wellington, né? Porque de fato é uma novela que já está cansando, e aí isso também é uma exposição para o Wellington desagradável, desnecessária, porque a grande realidade é que a torcida não gosta desse tipo de comportamento, de tanto tempo para renovar um contrato de um cara que sempre foi tão bem tratado. E eu nem estou julgando o Wellington, estou falando o que eu acho que o torcedor vai pensar dele. Então você começa a expor muito um garoto novo, começa a ficar uma situação chata. Então, assim, quando a gente fala de lateral esquerda, acho que o São Paulo tem que ter bastante consciência e se organizar direitinho, sentar com a comissão técnica, com a diretoria, com os jogadores, para definir o que fazer. O Alexandre não é um cara horroroso, totalmente descartável, acho só que precisa ser bem analisada essa possível contratação e tomar muito cuidado, principalmente com o lado financeiro, né? Claro que eu acho que não tem comparação, o nível de estrelismo
Mas tem casos recentes do São Paulo de buscando grandes nomes, chegando com uma carga de responsabilidade muito grande, e no fim só virou dinheiro gasto, né? O São Paulo tem 2 exemplos gigantescos, um que hoje em dia é basicamente um presidiário, e o Rames, que também já está tendo seu fim no São Paulo. Então, assim, e de novo, não estou comparando, tá? Eu acho que o Alexandre está bem abaixo quando a gente fala de nome, mas não deixa de ser um cara que envolve muito dinheiro. Então, acho que tem que ser um movimento com muita, muita, muita responsabilidade e deveria começar, primeiro, recuperando bem o Wellington e resolvendo o contrato dele, até pensando nas próximas temporadas, porque hoje o Wellington é uma incógnita no time do São Paulo, né? É difícil, né? A gente tem que analisar muita coisa, né? O balancete, como a Pri lembrou bem aqui, né? Saiu aí alguns dias atrás do ano passado, né? Mas o São Paulo fechando com dívidas, com déficit, tá devendo muita gente ainda, precisa regularizar. No passado inteiro ficou com um atraso de direitos de imagens para o elenco. Isso vai minando a confiança dos jogadores que estão também. Então tem muito daquilo, né? Por exemplo, você trabalha num lugar, está dando sangue, você conseguiu resultados, aí você entende que, tipo, tá tendo uma dificuldade financeira e os caras não estão te pagando em dia algumas coisas. Beleza. Aí você vê a tua empresa indo para o mercado trazendo jogadores mais caros ainda. Aí você fica meio, mesmo que você queira ter o comprometimento, o teu inconsciente pega mal. Você fala, pô, tô dando sangue aqui, tô roendo o osso aqui, na hora do filé mignon chega outros mais caros que estão ganhando em dia e eu que tô desde o começo não tô ganhando certo. Então, tem que gerenciar tudo isso também, que não é fácil, né? Então, e isso também é bom, né? Eu até vi aqui um comentário falando sobre a culpa um pouco do empresário do Wellington. Eu vou admitir que eu não sei exatamente qual que é a parte que tanto embaça, né, nessa renovação, mas às vezes também é um movimento você começar a cogitar contratações desse tipo para pressionar quem é que esteja travando essa negociação. Porque aí você fala, poxa, olha, se você não ficar, beleza, vai com Deus, eu vou pegar outro cara aqui para o seu lugar. Então, caso seja um empresário, às vezes também é um movimento do São Paulo de contratar, é claro, não o Alexandre exatamente, alguém, mas também pressionar, de olha, não precisamos, porque a grande realidade é que o São Paulo não tem que precisar de nenhum jogador, o São Paulo tem que saber ser autossuficiente para preencher os seus buracos quando alguém não quer vestir sua camisa. Mas acho que também é uma maneira de pressionar ali para resolver, sabe? Até porque se o Wellington não andar, aí de fato o São Paulo vai começar a se movimentar muito mais do que apenas observar o mercado como que vem acontecendo com o Alexandre. exato.